Olá a todos, o meu nome é Bruno Soares e sejam muito bem-vindos ao 7º episódio da segunda temporada do podcast Voga em Movimento. Junto-me uma vez mais ao meu colega Mário Pereira para abordarmos as últimas novidades relativas à linha do Voga e neste episódio começaremos por trazer algumas novidades relativas à implementação do andante no troço norte da linha do Voga, bem como da renovação integral de via do troço Feira Espinho e ainda da recuperação da locomotiva a vapor CP E214. Com as eleições a caminho, fazemos ainda uma breve análise aos programas eleitorais dos vários partidos com assento parlamentar para melhor compreendermos as suas propostas para esta via férrea. Bem, temos finalmente o andante, o tão desejado andante, na linha do Voga. Inclusive, tivemos a notícia que vêm duas máquinas para duas estações da linha do Voga, no troço norte, como é evidente, para Oliveira de Azeméis e São João da Madeira. O que tens a dizer sobre isto, Mário? É assim, é uma excelente notícia, só que é como tudo na linha do Voga, peca por tardia, porque isto já devia estar feito há muito tempo. E falta uma coisa, que para nós se calhar até acaba por ser tão ou mais importante que o andante, que é a integração dos comboios urbanos do Porto na extensão total da linha, porque a parte de Águeda a Aveiro podia muito bem estar nos comboios urbanos do Porto. É uma boa notícia que esteja a linha integrada no andante, porque assim as pessoas que usam ter dois passos, né, tinham que fazer o passo ferroviário e tinham que fazer o passo do andante, pronto, fica mais barato. E pronto, para começar, vamos ter duas máquinas, fonte da CP disse-nos que vamos ter duas máquinas em Oliveira e em São João. Pronto, para uma fase inicial aceitamos. Mário, só uma coisa, para que as pessoas percebam qual é a vantagem de termos estas máquinas na linha do Voga. É o facto de poder comprar os títulos ocasionais diretamente na máquina, porque nós, infelizmente, a única bilheteira que temos na linha do Voga é na estação de Espinho e em Aveiro, e o resto da linha não tem bilheteiras. Então tem que se comprar com o revisor. Tendo essas duas máquinas em São João da Madeira e em Oliveira, as pessoas podem comprar o título ocasional na máquina e depois, pronto, o revisor só valida só confirma que o bilhete está validado e comprado na máquina que o revisor tem. Mas pronto, isto aceitamos numa fase inicial, como isto também começou agora, que só tenha máquinas em Oliveira e São João, mas no futuro queremos as máquinas em todos os apiadeiros. Muito bem, Mário. Penso que da questão do andante, para já não temos muito mais a dizer, apenas realmente saudar a implementação desse sistema que era desejado há vários anos. Agora vamos passar para outro assunto muito importante também, que tem a ver com a renovação integral de via do troço Espinho-Feira, que já devia ter começado há algum tempo, ainda não começou, mas tivemos a informação de que poderá começar na próxima semana, não é assim? Sim, tivemos a informação, cruzámos-nos com uma pessoa que trabalha na obra e disse-nos que parece que o estaleiro vai começar para a semana em Espinho. É uma boa notícia. É uma boa notícia, até porque, de facto, existem alguns afrouxamentos, salvo erro, nesse troço, pronto, que já não vê obras também há alguns anos, e finalmente estão desejadas as obras de renovação, parece que vão mesmo começar. Agora, outro assunto também, digamos o assunto talvez do momento, tem a ver com a locomotiva a vapor CPE 214. Ontem pudemos presenciar a sua transferência para a Azorra, que ele levou até às oficinas de Contumil. O que é que parece, Mário? Achas que finalmente vamos ter luz ao fundo do túnel e vamos conseguir recuperar? Vamos, quando digo vamos, é a CP, obviamente, vai conseguir recuperar esta locomotiva, ou achas que vai ser uma transferência apenas de material e não vamos conseguir tê-la de volta na linha do voo? O que é que tens a dizer sobre isto? É assim, eu acredito nos trabalhadores da CP e nas chefias, porque são pessoas que gostam de comboios. Acredito que a intenção de levar a locomotiva para Contumil é para arranjar. Agora, estamos em plena campanha eleitoral e isto depende muito de quem for o governo a seguir, porque, por exemplo, fala-se que a Iniciativa Liberal pode ir para o governo com a AD e sabemos que a Iniciativa Liberal defende a privatização da CP. Será que um operador privado na CP tem interesse em gastar dinheiro para um comboio turístico? Pois. Tendo em conta até, pode ter interesse porque é uma coisa rentável. O comboio histórico do Voga esgota sempre todas as edições. Talvez por aí um privado tenha interesse, ou não. É uma incógnita, não sabemos. Aquilo que nós soubemos, Mário, é que os principais entraves serão a falta de dinheiro
e a falta de mão de obra. De resto, Exatamente. há solução para a locomotiva, mas os entraves serão a falta de dinheiro e a falta de mão de obra. Daí eu estar a dizer que se tivermos um governo com a iniciativa liberal, depende muito da vontade do privado, porque se o privado tiver a vontade de investir, investe. Se não tiver, não tem. A questão da mão de obra, pronto, a CP deve, na minha opinião, devia estar mais em ligação com as escolas de formação profissional para poder formar pessoal para as oficinas, não é? Se E a há falta nível, de a mão de obra nível, para e as a nível oficinas é porque a nível de dinheiro, eventualmente uma iniciativa como um crowdfunding, achas que poderia ter algum efeito e ajudar na recuperação da locomotiva? podia, porque há entusiastas até internacionais. Nós temos pessoas a vir de Inglaterra para andar no comboio histórico. Se o problema for esse, um crowdfunding poderia ser solução. Agora, isto depende muito da vontade da CP em admitir um problema, não é? Que não tem autonomia financeira e depende muito da vontade do governo. Não sei se o governo vai admitir isto, porque estar a autorizar a CP a fazer um crowdfunding é um bocado passar um atestado de incompetência ao governo, não é? O governo devia ter vontade em recuperar um património ferroviário muito antigo e que ainda por Olha, cima e aqui é estimula o todos, turismo né? na região de Águeda. Exatamente. Bem, Mário, penso que não há assim muito mais a dizer, mas também de saudar realmente a intenção de recuperar esta locomotiva histórica. Eh, Bem, agora passaria para, se calhar, uma breve análise aos programas eleitorais dos partidos com assento parlamentar, porque estamos a caminho das eleições e, como é óbvio, aquilo que os partidos defendem terá influência no futuro da linha do Volga. Se me permitires, nós estivemos a analisar, de facto, os programas dos vários partidos, e começar por dizer já que não encontramos nada, no programa eleitoral da Aliança Democrática, da AD, embora saibamos, ou toda a gente sabe, que o PSD defende a mudança da bitola da linha do Volga entre Espinho e Oliveira de Azeméis. O Bloco de Esquerda também não refere a linha do Volga no seu programa eleitoral. Embora nós saibamos também que no passado já chegou a defender a mudança da bitola entre Espinho e Oliveira das Meias. Quanto ao Chega, também não refere nada neste programa eleitoral. Também sabemos que chegou a defender a mudança da bitola em Santa Maria da Feira. E do PAN também não encontramos nada no programa eleitoral, embora saibamos que também tem algumas medidas para a linha, neste caso será a eletrificação em toda a sua extensão. Mário, o que é que tens a dizer sobre, começando o movimento cívico pela linha de Volga, obviamente, é partidário. Nós estamos só e apenas a fazer uma análise ao que consta nos programas eleitorais. O que é que tens a dizer, primeiramente, sobre estes partidos que nada referem no seu programa eleitoral? Tenho a forçar a tua ideia, nós somos apartidários, logo não estamos a dizer às pessoas votem no partido A, B, C ou D. Agora, o que a gente estamos a informar as pessoas é do que é que os partidos defendem para a linha do Voga, para as pessoas ficarem esclarecidas nessa questão. Pronto, a Aliança Democrática, sabemos que não tem nada no programa, mas o PSD já nas eleições passadas e até nestas eleições, houve declarações, por exemplo, do seu deputado Paulo Cavaleiro e do ministro Castro Almeida, do secretário de Estado Emílio Sousa. Sabemos muito bem que o PSD defende a mudança da bitola da linha entre Espinho e Oliveira e Inclusive, já avançou com um estudo, não é? sim, avançaram, este governo até avançou com um estudo nesse sentido. Pronto, e já toda a gente sabe o porquê da gente ser contra. O Bloco de Esquerda também, como disse o Bruno, neste programa não tem nada, mas já chegou a defender e até fui consultar, porque eu tenho um arquivo pessoal com notícias sobre a linha, que em Santa Maria da Feira o Bloco de Esquerda defendeu a mudança da bitola, por isso estava num artigo no Correio da Feira, e a mesma coisa relativamente ao Chega. Pronto, por um lado isto acaba por mostrar o facto de não colocarem a linha do Voga, na minha opinião, nos programas eleitorais, que a região da linha do Voga se calhar não é tão prioritária a nível de transportes ferroviários para estes partidos, é a minha opinião. Muito bem, Mário. Agora vamos analisar, e repito, de uma forma totalmente apartidária, nós estamos a fazer apenas e só uma análise ao que fomos encontrando nos programas eleitorais dos diferentes partidos. Eu começaria pelo Partido Socialista, que refere valorizar a linha do Volga, modernizando-a em toda a sua extensão, introduzindo um novo modelo de serviço e material circulante com melhores condições.
pretende também criar articulação com os restantes serviços ferroviários com ligação ao Porto e ainda na região de Aveiro, considerar o prolongamento da linha de Volga como base de um futuro metro de superfície. Além disto, nós sabemos que o governo anterior do PS defendeu a bitola estreita, mas os vários autarcas que a linha atravessa, por norma, têm divergido entre si. O que é que tens a dizer sobre estas medidas, Mário, do PS? Nada de novo ou já era de esperar o que... Nada de novo. O governo anterior do PS defendeu a bitola estreita. Não me agrada muito esta ideia de considerar o prolongamento da linha do Boa como base de um futuro metro de superfície, porque eu já ouvi um esquema semelhante na região de Coimbra. Se me disserem que uma linha do Voga com mais frequência funcionará como uma espécie de metro de superfície, ok. Pegar na linha do Voga e transformá-la num metro de superfície, epá, não concordo. Depois o problema aqui é que, por exemplo, o autarca de São João da Madeira, o Jorge Sequeira, sabemos que ele defende a bitola estreita, mas o presidente da Câmara de Oliveira, o Joaquim Jorge, já não defende a bitola estreita. O Márcio Correia, que também tive a oportunidade de agora estar a rever a posição dele no Correio da Feira, no meu arquivo, também defende a bitola ibérica. Ou seja, os autarcas do próprio PS não têm todos a mesma posição. E, epá, isso não, na minha opinião, não faz muito sentido. E permite-me apenas dizer também que, se calhar, por exemplo, no caso da autarca de Espinho, também nunca soubemos ao certo a sua posição. Nunca, penso eu, nunca falou muito sobre o assunto. Pois, Quando é tão importante, pelo menos, repor a interface com a linha do Norte, não é? exatamente. Nunca soubemos uma posição. Pronto, então agora passaria ao programa eleitoral da CDU, que refere, uh, que pretende acelerar a modernização da rede ferroviária em todas as suas componentes, via, eletrificação, sistemas de controle de telecomunicações, designadamente na extensão total das linhas do Douro, Volga, etc. E além disto, sabemos que a CDU defende a manutenção da bitola estreita. O que é que tens a dizer sobre isto, Mário? O PCP, que é um dos partidos que integra a CDU, tem sido os partidos que mais têm defendido a linha do Voga. Até no passado fizeram uma petição e tudo mais. E tem sido um dos partidos que tem entrado mais em contacto com o movimento, a CDU e a Iniciativa Liberal. Ao longo do ano inteiro, tem estado em contacto connosco. Pá, e é isso, é um dos partidos que mais defende a linha. Muito bem. Já que falaste na Iniciativa Liberal, pronto, vamos passar então ao programa eleitoral da Iniciativa Liberal, que defende a densificação da rede nas áreas com elevada concentração populacional, com implementação, entre outros, de um sistema de mobilidade de Aveiro, ligando com a linha do Volga. Sabemos, portanto, que a posição da IEL é que quem deve decidir as bitolas são os técnicos, mas também sabemos que defendem uma ligação ao metro do Porto na feira. O que é que tens a dizer sobre isto? A posição também veio na imprensa local da feira. E eu já questionei a Iniciativa Liberal nesse sentido. Eu não se pronunciam relativamente à bitola, diz que isto é uma questão técnica, logo os técnicos é que devem decidir, mas defendem depois que o metro do Porto seja estendido à feira e aí seja feita uma interligação entre o metro do Porto e a linha do Voga. Nada contra. Seria interessante, não é? Faria ali Sim, um complementava-se. Exatamente. Passando ao livre, que refere a expansão e modernização da infraestrutura ferroviária, entre outros, com a reintrodução do serviço regular de passageiros na totalidade da linha de Leixões e na linha do Volga. Sabemos também que o livre pretende avançar com a correção do traçado do percurso, introduzir soluções intermodais, nomeadamente em Espinho, manutenção de todo o trajeto entre Espinho e Aveiro, criação de condições de segurança nas passagens de nível. O que é que podemos dizer mais sobre isto, Mário? Está de acordo com o que nós temos vindo a defender. Ou seja, E já agora elogiar o LIVRE, porque esta criação do passe ferroviário nacional foi uma medida proposta pelo LIVRE. E veio ajudar bastante a linha do Voga, porque baixou muito o preço do passe. ou seja, para já dizer que se calhar dentro destas medidas apresentadas pelos partidos, a maioria vão ao encontro das nossas pretensões. Exceto o PSD. Não, refiro mesmo a estes que têm em concreto... Sim, estes que têm, os partidos que têm a linha do Voga no programa eleitoral são de facto as medidas bem muito ao encontro daquilo que a gente tem defendido. Agora só, pronto, fazer aqui uma pequena referência ao PAN, porque de facto não
não tinha nada no seu programa eleitoral. Pelo menos nós não encontramos, mas eles fizeram questão de nos enviar alguma informação daquilo que defendiam para a linha do Volga, e neste caso também propõe a eletrificação de toda a rede ferroviária nacional, portanto, a linha de Volga incluída. O que é que parece sobre isto, Mário? Tarda em ser eletrificada a linha do Volga? Tarda, mas na linha do Voga tudo tarda, porque isto não é a linha do Voga não é Primeiro, o facto de ser de bitola estreita, porque se formos a comparar, por exemplo, as linhas que encerraram ao longo do país todo, cidades como Viseu, que eu tenho aqui por acaso, tenho aqui um mapa antigo de Portugal ao meu lado, e cidades como Viseu, Vila Real e Bragança, que eram servidas, são capitais distritos servidas por bitola estreita, já não são, porque as linhas já eram bitola estreita e fecharam. Se formos, por exemplo, olhar para o Alentejo, onde se fechou também muitas linhas, as capitais distrito do Alentejo eram servidas por bitola ibérica e continuam a ser servidas, ou seja, como era bitola ibérica não se fechou. E nós temos o problema e a vantagem, e na minha opinião é mais uma vantagem do que um problema, de sermos uma linha de bitola estreita, mas também faz com que os governos não olhem para nós como uma prioridade, e muito por culpa dos autarcas, que não sabem, como é que eu hei de dizer, fazer-se valer da Foi o sua... estigma que se criou contra a bitola estreita em Portugal. Também há esse estigma, mas também acho que é um problema dos autarcas não se saberem impor em Lisboa. Exatamente. Sim, tem acontecido isso, infelizmente, ao longo dos últimos anos. Bem, Mário, as eleições estão aí à porta. Vamos ter, entretanto, já no próximo fim de semana, para quem quer votar em mobilidade, dia 18, efetivamente, o dia das eleições. Queres acrescentar mais alguma coisa em relação a isto que acabamos de falar, relativamente aos programas dos partidos? Epá, reforçar, porque muitas vezes acontece, nós na nossa página, como falamos cá o partido A ou o partido B, que defende a linha do Boga e outro não defende, que nos vêm dizer que somos de esquerda ou de direita, que não somos. Este movimento não tem, por acaso nenhum de nós é militante de nenhum partido, e mesmo que fosse, isso não influenciaria a posição do movimento, que é partidária. Agora, claro que a gente sabe dizer quem é que defende a linha do Boga e quem não defende. Não nos vamos dizer às pessoas, epá, votem no partido A, B ou C ou D, simplesmente estamos a informar, epá, este partido defende isto, os outros partidos defendem aquilo, e cada um chega ao dia 11, quem vai votar em mobilidade, o dia 18, e faça a sua decisão. A única coisa que a gente pode apelar é, como cidadãos, que as pessoas deviam votar pela democracia. Tal e qual. Muito bem, Mário. Penso que está tudo dito. E chegamos assim ao fim de mais um episódio do podcast Voga em Movimento. O meu nome é Bruno Soares, comigo esteve o Mário Pereira. Um forte abraço a todos os que nos escutam e até ao próximo episódio. Mas fico dentro.